dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos na nossa primeira aula de automação industrial e na aula de hoje a gente vai dar uma introdução sobre a automação industrial, caracterizar o que se caracteriza como automação industrial, dar os objetivos da automação industrial e esse conceito, dizer realmente o que é automação industrial e como ela é caracterizada nos dias de hoje, tá bom? A gente vai ter uma visão geral sobre a automação industrial, eu vou passar os temas gerais que estão relacionados à automação industrial, dizer os objetivos, alguns elementos que são essenciais na automação industrial, que estão presentes em todas as fábricas, em todas as indústrias, então eu vou caracterizar bem para vocês quais são esses elementos essenciais da automação industrial, dar um exemplo de aplicação relacionada à indústria de petróleo, com relação a uma coluna de destilação, mais ou menos como é feita a automação, como é feito o controle e tal, que é também tópico da nossa aula, como a gente já viu nas aula passada. E também caracterizar um pouco a indústria 4.0, dizer algumas funcionalidades delas, o que é essa indústria 4.0 e caracterizar algumas das funcionalidades que estão presentes graças a esse novo aspecto e essa nova indústria que surgiu atualmente, essa nova revolução industrial que a gente está vivendo atualmente. Inicialmente, eu vou dar uma visão geral sobre o que é automação industrial, então vamos lá. Então, vamos para a definição do que é uma automação e o que é automação industrial. Inicialmente, é importante dizer que a automação ela é baseada em máquinas mecânicas, pneumáticas, elétricas, eletrônicas e tem como função de controlar um processo ou um procedimento com o mínimo de intervenção humana, sempre em favor do humano, seja na segurança, seja visando lucro, seja dando confiabilidade ao processo e seja aumentando a qualidade dos produtos em si. E claro, viabilizando a diminuição dos custos, seja de matéria-prima, seja de energia, seja de diminuição de gastos em geral e assim sucessivamente. Vai ter um slide específico voltado para os objetivos que a gente vai destrinchar um por um para ver quais são realmente os objetivos da automação industrial. Quando a gente fala de automação, vem à mente vários processos e vários conceitos que estão relacionados com automação, que são a automação comercial, a automação residencial e a automação industrial. São esses três tipos de automação que existem, só que a gente vai focar especificamente na automação industrial. A comercial e a residencial são as mais comuns, no sentido de a gente estar convivendo usualmente. A automação residencial atualmente é bastante lucrativa, vocês bem conhecem, seja através dos microcontroladores para controlar iluminação, controlar sistema de luz, controlar ar-condicionado e etc. Seja Alexa, por exemplo. E a automação comercial está relacionada com processos comerciais em si. O foco dessa disciplina não é esses dois. Não vai ser automação comercial, não vai ser automação residencial e vai ser automação industrial, tá bom? O termo de automação ela veio do latim, da automatus, que significa mover-se por si só. A ideia inicial era a criação dessa palavra, era que as máquinas pudessem se mover sozinhas, individualmente, para que pudessem realizar serviços braçais que antes eram realizados por seres humanos. E agora, sem a menor necessidade de interferência humana, com a menor necessidade de interferência humana possível. Esse termo ele foi criado por volta de 1947, já voltando desse termo do latim, né, para fazer referências com os muitos dispositivos automáticos desenvolvidos para linhas de produção, normalmente utilizada por uma empresa automobilística. Mas acabou que esse termo se expandiu e hoje em dia é utilizada por todas as indústrias. A gente vai ver também que existem diferenças das indústrias e eu vou falar um pouco sobre o que é uma indústria primária, secundária e terciária, mais na frente. Automação é um processo em si que utiliza um programa de instruções combinado com um sistema de controle que vai atuar sobre esse sistema para executar uma determinada instrução para tentar controlar um determinado procedimento. E esse procedimento ou processo ele vai variar dependendo da utilização da nossa máquina
da utilização da nossa indústria. É claro que o processo ele pode ser os mais diversos possíveis e eu vou ter indústrias, eu vou ter máquinas, eu vou ter um processo de automação totalmente diferente conforme eu mudo a matéria-prima que eu trabalho. A mecanização consiste no uso de máquinas para realizar um trabalho, substituindo esse esforço físico de uma pessoa. E a automação ela possibilita controlar um determinado processo sem que haja a interferência do homem, sem que haja interferência do ser humano. E de forma mais automática possível, tá? Eu posso utilizar controladores, eu posso utilizar máquinas pneumáticas, eu posso utilizar um sistema elétrico, um sistema eletrônico para realizar esse controle e para realizar todo um processo e toda a manutenção desse processo em si, tornando essa máquina, tornando esse processo industrial totalmente autorregulado e totalmente funcional. A supervisão por parte de uma pessoa torna-se uma tarefa essencial nesses tipos de sistemas que eles são autorregulados. Então, quais são os objetivos, no final das contas? Por que automação? Então, a automação tem como objetivo geral automatizar os processos e plantas industriais como um todo. E aí eu vou ter algumas funcionalidades e algumas vantagens que são conseguidas graças à automação industrial. Como o aumento da produtividade, a automação das operações de produção costuma aumentar a taxa de produção e produtividade do trabalho. Isso significa que a produção é bem maior por hora de trabalho. Eu não preciso, agora em 8 horas de trabalho, antes eu produzia 2 tecidos e graças à automação industrial eu posso produzir bem mais. Eu diminuo a manufatura, passo a não precisar de homens trabalhando ou mulheres trabalhando e deixo uma máquina para fazer esse serviço. O que eu ganho, um aumento de produtividade. Isso eu reduzo também os custos do trabalho. O custo cada vez mais alto de trabalho vem sendo tendência nas sociedades industrializadas ao redor do mundo. Por consequência, o investimento maior em automação tem sido economicamente justificado como forma de substituir as operações manuais para reduzir o custo de cada unidade do produto. Os seres humanos vão sendo cada vez mais sendo substituídos por máquinas. Com isso, eu também tenho a minimização dos efeitos da falta de trabalhadores, né? Claro, porque hoje em dia existe uma diminuição geral da mão de obra qualificada em vários países desenvolvidos, o que se estimula o desenvolvimento de operações automatizadas como forma de substituir esses trabalhadores. Uma das vantagens também da automação é reduzir os esforços humanos manuais. Esses esforços manuais podem ser tanto administrativo ou mesmo manual, lá na máquina, lá operando a matéria-prima, enfim. Pode-se argumentar que existe um valor social na automação com relação a isso, tá, gente? Porque essas tarefas rotineiras, em geral, são tediosas, desgastantes e até mesmo irritantes. A automação de tais tarefas aumenta as condições do trabalho, aumenta a qualidade das condições de trabalho. Aumentar a segurança do trabalhador. Isso por quê? Graças ao uso da automação industrial, eu afasto os humanos de tarefas perigosas que trabalham com sistemas radioativos, por exemplo, com vírus, com bactérias e etc. E assim eu aumento a qualidade e a possível segurança do trabalho que eu posso ter, já que eu utilizo máquinas para fazer esse procedimento que pode ser considerado perigoso. Eu também diminuo o tempo de produção. A automação ajuda a reduzir o tempo de espera entre o encomenda do cliente e a entrega do produto, oferecendo uma vantagem competitiva ao fabricante, né, nas encomendas futuras. Reduzindo o tempo de conclusão da tarefa de produção do fabricante, também reduz o estoque de materiais em processo. Realizar processos que não podem ser executados manualmente também é uma vantagem. Imagina que eu estou trabalhando com processos e com maquinários que necessitam de trabalhar com nanotecnologia ou trabalhar com microeletrônica. Esses trabalhos manuais, eles não existem, não podem ser executados manualmente. Algumas dessas operações elas não podem ser realizadas sem a ajuda de uma máquina. E, graças à automação industrial, a gente já consegue chegar nesse nível de miniaturização do processo e miniaturização de circuitos. Então, esses são os objetivos e essas são as vantagens de se utilizar a automação industrial.
É claro que esses são algumas listas, eu dei 7 tópicos, mas existe bem mais e se vocês procurarem, com certeza vocês encontram outras vantagens relacionadas às automações industriais. Na automação industrial existem duas formas de se realizar o controle de uma máquina, o controle de um processo. Existe o controle manual, que ele é feito por humanos diretamente, onde o humano vai até a máquina, realiza uma medição, lê de um determinado sensor, lê de um determinado equipamento, ou ele mesmo possui esse equipamento para fazer a leitura do processo e saber como está sendo realizado esse processo, e ele vai lá, toma uma determinada decisão, e com base nessa decisão ele atua sobre o processo, abrindo a válvula, fechando a válvula, aumentando a temperatura, diminuindo e etc., para que seja feito o controle e manter alguns níveis pré-determinados de sistema. Esses níveis pré-determinados de sistema são chamados de set point, e esses set points normalmente eles são pré-definidos para tornar o processo, ou tornar toda a planta do sistema viável para começar uma produção, para realizar um determinado procedimento de segurança ou para diminuir os custos de matéria-prima. Olhe que todo esse processo, por ser realizado por humano, pode ter algumas falhas, pode ter algum procedimento que possa dar errado. Então o controle manual, ele não é tão utilizado, não é tão recomendado de ser utilizado por causa disso, porque eu vou precisar de um operador humano para realizar esse procedimento. Ir lá na máquina, fazer a medida, reajustar todos os parâmetros, fazer uma determinada tomada de decisão e aí atuar sobre esse sistema. O que não é muito vantagem na automação industrial. A automação industrial ela possibilita o controle automático, que ela vai propiciar meios de desempenho otimizado para equipamentos como melhora da qualidade, reduz os custos, aumenta a produtividade e substitui a mão de obra. Eu não preciso mais de um operador humano que seja especializado em ir em determinada máquina, fazer a leitura daqueles processos e tomar aquela decisão. Eu posso ter um operador especialista que conhece todo o procedimento e vai tomar determinadas decisões, fazer determinadas referências, tomar determinadas referências para a planta e deixar que a planta realize toda a tomada de decisão, faça o supervisionamento e que realize o processo. A máquina quem vai realizar o processo de abrir uma determinada válvula se necessitar, aumentar a temperatura e assim sucessivamente. O que antes era necessário pelo controlador manual. O controlador humano teria que tomar essas decisões de eu vou abrir essa válvula, vou fechar essa válvula, vou aumentar essa temperatura, vou fechar essa temperatura. No controlador automático, eu só indico, eu quero que a máquina vá para 15. Então, a máquina vai lá, se adequa e ela mesma toma as decisões. Tá, se quer ir para 15 alguma coisa, eu vou aumentar a temperatura, vou soltar uma válvula de pressão, vou fechar uma válvula de pressão e assim sucessivamente. E cabe ao operador fazer a supervisão e ressintonizar os parâmetros que forem necessários para realizar esse processo da mais eficiência possível. Eu acabei falando bastante sobre processo, quando eu estava falando de controle automático, que eu atuo sobre o processo, que eu atuo sobre uma determinada planta, só que eu não especifiquei qual é a diferença desses dois e o que é o processo, tá? Então vamos lá. Inicialmente, cabe entender o que é um processo. O processo é utilizado para identificar qualquer operação que possa ser controlada pelo sistema de automação, e aí pode ser qualquer equipamento ou sequência de equipamentos que possam ser automatizados e que possam ser controlados. Neste caso aqui específico, eu listei alguns para vocês visualizarem, como o transporte de peças em uma indústria de carro, destilação de petróleo em uma refinaria, empacotamento em uma indústria e etc. Eu tenho vários processos, eu tenho vários sistemas que podem ser controlados, sistemas que podem ser modificados através de um sistema de automação. E isso é um processo. Só que a gente tem um outro detalhe, que é planta. Normalmente as pessoas confundem os dois ou acabam utilizando o mesmo termo para os dois. São diferentes, tá? Quando eu falo de processo industrial, eu estou falando especificamente desses processos ou desses equipamentos que possam ser controlados e que possam ser modificados através de um sistema de automação.
Já a planta industrial, ela é o conjunto de vários processos. Costuma normalmente falar sobre o espaço físico de prédios, equipamentos que envolvem a obtenção, extração e manipulação do produto. O termo planta indica necessariamente o local físico onde são feitas as transformações de matéria-prima para produto. Neste caso da nossa imagem, a gente tem uma planta de petróleo, tá, gente? Uma planta, isso aqui é uma refinaria de petróleo, eu tenho várias colunas que servem como colunas de destilação, de separação, etc., de revestimento. Aqui, especificamente, eu não tenho nenhuma de revestimento. Eu tenho mais de separação e destilação. Vários canos que se comunicam com essas plataformas para trafegar o produto e etc. É importante notar que a gente não pode confundir processo. Processo eu falo de um termo simples que é especificamente controlado por um sistema de automação. E a planta é um sistema como um todo. Ele envolve vários processos. E quais são os elementos essenciais para um sistema de automação? A gente vai já caracterizar. A gente tem alguns que são básicos. Então, um dos primeiros elementos e um elemento básico que é necessário para todos o sistema industrial e sistema automatizado é a energia. De onde eu vou tirar essa energia? Aí varia de processo para processo, varia de planta para planta e etc. Energia nada mais é do que o que vai impulsionar nossas máquinas. Para concluir o processo e operar o sistema como um todo, a energia utilizada. Eu vou ter um processo, ou uma planta como um todo em geral, mas um processo, ele nada mais é do que algo que vai transformar minha entrada em uma saída desejada ou em uma saída específica. Esse processo, eu já falei para vocês o que se caracteriza, e ele é um elemento necessário para que se tenha um sistema de automação. Um programa de instruções, o programa de instruções ele vai direcionar os processos a serem executados. Eu vou ter, basicamente quem vai dizer qual o caminho que a matéria-prima, que o meu processo deve executar para que eu tenha uma determinada saída desejada. E um sistema de controle que tem a capacidade de realizar tais operações que o programa vai passar para a nossa planta, para o nosso processo como um todo, tá? Esse sistema de controle ele pode ser qualquer um. A gente vai ver na segunda unidade vários sistemas de controle que são existentes atualmente. A gente vai ver esse controle, ele pode ser de forma inteligente, ele pode ser de forma bruta, a gente vai ver também um sistema de on-off, um sistema de relés e etc. Normalmente a gente utiliza um controlador que deve ser conhecido por vocês, que é o controlador proporcional integral derivativo, que também é assunto dessa disciplina que a gente vai ver lá na nossa segunda unidade. Todo o sistema de automação ele é formado por um sistema controlado e um sistema de controle. Esse sistema controlado é um sistema alvo da automação e que precisa permitir que algum tipo de entrada para que seu comportamento seja alterado pelo elemento de controle. E o elemento de controle, por sua vez, possui uma saída para influir no sistema controlado e também precisa ter alguma forma de identificar quando deve realizar essa interferência. Esse elemento de controle é basicamente um decidor. Ele vai tomar uma decisão para modificar o sistema que está funcionando, para ir para um determinado ponto, ou para iniciar uma determinada tarefa e etc. Todo sistema de automação tem esses dois elementos, necessariamente. Um sistema controlado, que é um processo, e um elemento de controle. Existem 3 operações básicas em qualquer sistema de controle: medição, decisão e ação. Essas são as 3 ações básicas de qualquer processo. Primeiro, a medição ela é basicamente realizada através de sensores e transmissores. Os sensores eles são dispositivos que funcionam com variáveis físicas de posição, velocidade, temperatura, pressão, nível, etc. E transformam essas variáveis em variáveis convenientes para que sejam entendidas pelo meu processo, que sejam entendidas pelo meu sistema supervisor,
para que se possa ser tomada uma decisão. Essa decisão ela é feita pelo controlador e visa manter o sistema de controle no estado desejado. Os controladores definem a ação a ser realizada pelos elementos de controles finais e podem operar tanto de modo manual, em que os operadores alteram fisicamente no elemento de controle final, ou pode ser feito de forma automática. Nesse controlador automático eu tenho um sinal de erro com relação ao nível que eu quero, o nível desejado e o nível atual, seja nível, eu estou falando nível, gente, porque ele é mais fácil de ser entendido, mas seja uma temperatura desejada, seja uma pressão desejada, e eu vou atuar para diminuir esse erro e deixar esse erro o menor possível, para que, quando esse erro estiver o menor possível, quer dizer que minha planta está exatamente naquele ponto que eu quero. E por último, eu tomo uma determinada ação com base na decisão que foi tomada por esse controlador, seja um controlador manual ou seja um controlador automático. E essa ação ela é realizada pelos elementos de controle finais, ou também chamados de atuadores, que são válvulas de controle de transportes, motores e etc, tá? Ele é resultado diretamente da ação do decisor, e a ação basicamente é abrir uma válvula, fechar uma válvula, aumentar uma velocidade, diminuir uma velocidade, etc. E eu também posso ter níveis disso, como por exemplo, eu vou abrir uma válvula 50%, 25%, 35% e etc. Varia de válvula para válvula se isso é possível ou não. Normalmente, atualmente, a gente já utiliza equipamentos que é possível controlar a intensidade dessas coisas. Inicialmente a indústria utilizava válvulas que não eram solenoides, eram válvulas simples de abre e fecha. Então, eu abria 100% ou fechava 100%. Atualmente, com as válvulas solenoides, é possível abrir uma determinada potência ou uma determinada posição específica. Eu posso abrir 25, 35, 50 e etc. E essa é a forma com que a gente vai conhecer um sistema de automação e um sistema de controle. Isso se chama especificamente de malha fechada de controle. Gravem bem essa cabeça, isso na cabeça de vocês. Eu tenho uma malha aberta e malha fechada. A malha aberta, necessariamente eu não vou ter essa realimentação da medição. Eu vou ter uma entrada, uma amplificação, uma ação e a saída do meu sistema. Já numa malha fechada, que é essa que eu estou mostrando para vocês, que é a mais utilizada, eu vou ter uma entrada, uma tomada de decisão, que é feita todo nesse processo aqui. Esse processo aqui normalmente é feito por um controlador, seja ele um CLP, seja ele um relé, seja ele um computador por si, e etc. Que vai funcionar com amplificação de um erro, que esse erro é medido com base em uma entrada com valor de referência, e a medição da saída do processo. Essa medição entra no meu decisor, eu tenho um determinado erro, eu amplifico esse erro e com base nisso eu tomo uma determinada decisão e mando o atuador agir, realizar uma determinada ação sobre o processo. Realizando essa ação sobre o processo, eu estou interagindo diretamente com o processo, e essa interação ele vai me gerar uma determinada mudança nesse processo. Depois disso, eu meço novamente a saída e verifico se ela está de acordo com o que eu desejo, de acordo com o meu valor de referência aqui previamente citado. Se tiver de acordo, então beleza, eu continuo tendo a minha saída desejada, faço a medição, tomo a decisão e etc. Se tiver de acordo, beleza, não tem mais nenhuma correção para ser feita. Se ainda não tiver de acordo, eu vou retomando as decisões, refazendo a leitura, reverificando toda a medição, fazendo uma comparação com a entrada desejada e fazendo a amplificação desse erro para que eu possa realizar uma determinada ação. Realizando essa ação, atuo sobre o processo e tenho a saída novamente. Esse ciclo ele é infinito. A partir do momento que eu ligo um determinado sistema, esse ciclo acontece dessa forma, tá? É importante a gente saber também que estudar automação sem conhecer quais as principais empresas que fornecem
equipamentos e sistema, é um aprendizado um tanto incompleto. Então eu separei para vocês alguns que são fornecedores de processos e sistemas de automação em geral. Uma das maiores empresas é a empresa Siemens. Ela é uma das maiores empresas alemãs e ela é fundada em 1847 e atua em diversas áreas como energia, hidrogeradores, transformadores, semicondutores e equipamentos médicos e também em automação industrial. A ABB é Asia Brewing Brewery. É uma empresa que ela foi formada com a fusão da sueca Asia com a suíça Braunbäveri em 1891, se tornando um dos maiores conglomerados mundiais que atuam na área de automação, robótica e energia. A Honeywell, que é uma empresa americana, que ela nasceu devido à criação de um termostato de carvão, para forno de carvão, de Max Howell, que evoluiu para a empresa atual. Atualmente, ela funciona também em diversas áreas de produtos de consumo, serviços de engenharia, automação industrial, energia e também na indústria aeroespacial. E aqui eu coloquei uma outra chamada SMAR. A SMAR ela é uma empresa brasileira que ela surgiu em 1974 e desenvolve sistemas de automação para a indústria de açúcar e álcool e se tornou um dos maiores fabricantes de sistema de automação industrial brasileira. Tem também a Coel. A Coel é uma empresa brasileira também, que foi criada em 1954 e produz especificamente sistemas de controle para temperatura, temporizadores e diversos equipamentos de automação. Tá, gente? Então, pesquisem sobre essas empresas para vocês terem conhecimento. Existem várias oportunidades de emprego, de trainee para essas empresas. Então, pesquisem, eu aconselho vocês. É um ramo bastante interessante. O mercado da automação industrial ele varia de acordo com as indústrias. Nós temos 3 setores de indústrias que se caracterizam no nosso campo de estudos. O primário, o secundário e o terciário. O primário, aí são mais relacionados à extração e processamento de matérias-primas, como agricultura, florestal, pesca, pecuária, caça, mineração e também a indústria de petróleo. Nós temos também o secundário, que aí a gente vai ver indústria aeroespacial, aparelhagem, indústria automotiva, materiais básicos, bebidas, químicos, computadores. E o terciário, que é o setor de serviços, bancário, comunicação, educação, entretenimento, entre outros. Todos esses processos e todas essas indústrias fazem uso de automação de alguma forma. Nós vamos focar apenas nos setores primários e secundários. Vamos falar um pouco de como é feita a indústria, como é feita a automação nas indústrias primárias, como é feito na indústria de petróleo. O exemplo que eu citei, que eu vou citar nessa aula, é da indústria de petróleo. Do secundário também a gente vai falar um pouco, tanto porque a gente vai falar de automação, de automação de automotivos, carros, motos, etc. Vai falar bastante disso, vai falar também de equipamentos eletrônicos, de computadores e etc. Então vamos para o nosso caso de estudo de automação em uma indústria petroquímica. Alguns objetivos da automação em industrial em uma indústria de petróleo são as seguintes: a operação de unidades de produção com mais segurança e eficiência, diminuir os riscos de acidentes relacionados à operação de equipamentos, concentrar as informações necessárias à operação da unidade e diminuir o custo operacional. As unidades de produção elas são divididas em diversos sistemas de automação. A gente vai dar uma estudada em quais são esses processos. O primeiro sistema de automação presente em plataformas, em controles de unidades geral de produção e de extração de petróleo, é o sistema de controle de processos. Esse é o mais direto, que executa várias malhas de controle de indicação das variáveis de processos como pressão, nível, temperatura, vazão e etc., de forma a controlar e obter os produtos de maneira mais adequada.
E aqui especificamente eu vou dar o exemplo de uma coluna de destilação e o funcionamento dessa coluna de destilação. O processo de destilação precisa de uma substância, que no caso é o petróleo bruto, esteja a uma certa temperatura de cerca de 60 graus Celsius. Assim é necessário que o controle de temperatura de um forno industrial para aquecer e garantir a temperatura desse forno. O petróleo ele vai entrar para um determinado cano, para um determinado processo de encanamento. Eu vou ter um forno que aquece esse petróleo bruto que está passando e eu vou ter várias linhas que vai sair o petróleo refinado de acordo com o que eu desejo, dependendo da temperatura que ele sai. Por exemplo, eu vou ter, dependendo da quantidade de carbonos que eu tenho, em cada uma dessas linhas eu tenho um produto diferente da indústria de petróleo. Eu tenho gás, se eu tiver 4 carbonos a cerca de 40 graus Celsius. Se eu tiver nafta, se eu quiser nafta, eu tenho a 70 graus Celsius. 120 graus Celsius eu vou ter querosene, gasolina e etc. Dependendo da temperatura, eu posso produzir o que eu quiser. Tá, gente? Então, o controle desse forno, todo esse controle, toda a tomada de decisão de quanto de combustível, quanto gás e óleo eu tenho que injetar aqui para aumentar a temperatura, é feito por um controlador. E esse controlador toma as decisões com base em sensores de temperaturas colocados em vários pontos dessa coluna de destilação e também colocado no nosso forno. Conforme a temperatura do forno aquece, dependendo do que eu quero, eu posso aumentar a quantidade de gás e óleo ou diminuir essa quantidade de gás e óleo para diminuir a temperatura e assim eu obter qual produto, no final das contas, eu vou desejar ser produzido. Um outro sistema de automação também presente na indústria de petróleo é sistemas de medição, que tem como função de monitorar a produção, além disso, também monitorar os sistemas internos presentes na própria plataforma. A agência regulatora, a ANP, ela exige a implementação de sistema de medição da totalização de todas as vazões de óleo e gás que podem ser possíveis de ter em uma plataforma de petróleo, tá? E esse monitoramento é feito através de medidores, de sensores e de transmissores, e eu vou ter a geração de vários relatórios de produção dia a dia, para manter o controle, para manter a segurança da plataforma em si, para evitar que aconteça desastres como esse mostrado na figura. Eu vou ter também um sistema de intertravamento para garantir a integridade das pessoas e dos equipamentos e também do meio ambiente em que está sendo feita a produção. Eu tenho que evitar vazamentos, eu tenho que evitar contaminação do meio ambiente, senão o dano ambiental pode ser irreversível. Eu tenho que evitar vazamentos de gás e de óleo, porque eles são inflamáveis e podem levar ao que eu já mostrei nessa imagem anterior. Então, além do sistema de medição, eu tenho que ter um sistema automático de intertravamento de segurança. Esse intertravamento, ele trava determinados processos, ele trava determinadas vazões, quando é detectado um erro, quando é detectada uma vazão indesejada, e ele é composto normalmente por chaves de processo. Chaves de pressão, chave de temperatura, chaves de nível, juntamente com vários transmissores e válvulas de bloqueio, de emergência e de despressurização. Caso haja falha em um equipamento ou uma determinada malha de controle, essas chaves elas detectam essa anormalidade e realizam o intertravamento que provoca a parada desses equipamentos, como o fechamento de válvulas de bloqueio e a abertura de válvulas de despressurização. O tópico final remanescente dessa aula é a indústria 4.0. A indústria 4.0 se caracteriza pela realidade que a gente está vivendo hoje. Então é importante a gente saber bem a característica dela, saber as diferenças da indústria 4.0 e saber como a gente chegou até aqui, tá? Vocês já viram, eu já mostrei na primeira aula, como se caracterizou a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, também conhecida como Indústria 1.0, que é a indústria que se caracteriza pela utilização de energia através do vapor. Eu esqueci de colocar o microfone, coloquei agora, eu espero que tenha melhorado o som. Tá, voltando.
A indústria 1.0 se caracteriza pela utilização de energias a vapor, com a utilização de máquinas de TA, de uma automação um pouco menos refinada. Claro que já existia um tanto de automação já na indústria 1.0 por utilizar equipamentos que utilizavam energia, por utilizar um processo, apesar de manufatura, mas também com algumas tecnologias que era um tanto automática, claro, não a ponto que a gente está vivendo hoje. Tivemos também a indústria 2.0, a indústria 2.0 ou a segunda revolução industrial, vocês podem encontrar os dois termos. Nessa industrialização, a gente teve a produção em larga escala, com linhas de montagem e caracterizado principalmente pela energia baseada em eletricidade e também combustão. Agora eu utilizo os dois componentes como força motriz das minhas máquinas e da minha indústria, tá? Na indústria 3.0, a gente teve a automação, a robótica, o uso de computadores, da internet e de eletrônicos em geral nas linhas de produção. Então a gente teve uma mecanização muito maior dos equipamentos, uma industrialização muito maior, uma remoção de mão de obra de muitas pessoas que agora passaram a ser realizadas por máquinas. E por fim a gente tem a indústria que a gente está vivendo atualmente, que é a indústria 4.0, que se caracteriza por algumas coisas que vão ser mostradas nesse nosso próximo slide. Computação por nuvem, robótica ou robôs, realidade virtual, segurança digital, big data, simulação, integração de sistemas e internet industrial ou internet das coisas, IoT. Aqui a gente vai caracterizar cada uma delas, eu vou caracterizar mais algumas para vocês anotarem, para vocês irem acompanhando e saberem quais são as características dessas revolução industrial e como cada uma dessas funcionalidades está atrelada na indústria 4.0. Na era da transformação digital, recebem destaques aquelas que melhor manuseiam as informações e dados que se obtêm através de um processo que o mundo deixa disponível. E assim que funciona a Big Data e as análises de Big Data. Tecnologias que permitem aprender sobre os processos, sobre a qualidade dos produtos e também sobre os consumidores daqueles produtos. E mesmo clientes, tá? São tecnologias mais acessíveis para todos os níveis das empresas, estão disponíveis por implementações diretas ou então por fornecedores especializados. Uma outra característica primordial da indústria 4.0 são os robôs. Os robôs, geralmente atrelados também com outras formas de indústria 4.0, que é a IoT, ou a internet das coisas, e inteligência artificial. Esses robôs eles são peças-chave da indústria 4.0. Normalmente essas tecnologias elas permitem um aprendizado no geral do sistema automatizado, onde as máquinas tomam decisão por si só e a melhor decisão possível, seja treinada anteriormente por programadores ou que elas vão aprendendo por si só. Então, essas novas estratégias, juntamente com a robótica, dão ao nosso robô uma capacidade bem mais automática, bem mais de automação. Uma outra característica da indústria 4.0 é a simulação. A simulação ela permite conhecer vários campos e vários testes que podem ser realizados com relação à máquina industrial, diminuindo diretamente o custo da indústria. Pensa o seguinte, com a simulação eu posso realizar testes que antes exigiriam que eu parasse minha linha de produção para serem realizados. Com a simulação eu posso realizar aqueles testes, saber como vai se comportar minhas plantas, e aí eu não tenho risco de danificar elas diretamente, para saber se é realmente viável fazer alguma alteração ou não, ou permanecer da forma com que ela está. Uma outra coisa que a gente tem também na indústria 4.0, uma outra característica dela é a integração dos sistemas, tanto na vertical quanto na horizontal. Esse conceito está diretamente ligado também à indústria 4.0. Na integração vertical e horizontal, ela reflete um modelo de conectividade dos equipamentos de uma indústria. O modelo vertical ele respeita uma ordem hierárquica de informação. Já o horizontal, ele possibilita a redução
da redundância de dados, tá bom? Outras características relacionadas é a realidade aumentada. Na realidade aumentada, elementos virtuais e imagens são dispostos nas telas. Tipo, vocês já jogaram Pokémon GO, com certeza. Então, ela tem uma aplicação também extremamente importante na indústria, onde eu posso tocar nos produtos, conhecer como são os produtos e dar suporte ao conhecimento e permitir aprendizado com mais facilidade, com mais dinamismo e com todas as características possíveis, sem necessariamente estar com o equipamento em mão, sem necessariamente estar presente em uma sala de aula, por exemplo. Então, ela é uma tecnologia bem acessível e é também uma característica da nossa indústria 4.0. Computação em nuvem você já conhece, traz inúmeras vantagens quanto às organizações da utilização e dos benefícios de sistemas como um todo, onde eu posso ter não só as informações guardadas na nuvem, como a própria computação ser feita toda na nuvem. Isso facilita com que eu não precise ter um equipamento robusto o suficiente em casa. Eu posso ter apenas um terminal de acesso para poder acessar, para poder realizar o procedimento, enquanto este computador ele está em um equipamento com mais segurança, ele está armazenado em um outro espaço físico e sem perda de dados, sem invasões, já que existem empresas dedicadas exclusivamente para prover esses serviços e que cuidam especificamente disso. Isso está ligado também, claro, que com a segurança digital e a segurança cibernética que a gente está vivendo e que está vivendo na indústria 4.0. O que necessita ser trabalhado, claro, constantemente, já que a segurança digital, tanto através de criptografia, quanto nos quesitos de qualidade e privacidade, pode ter tanto consequências na segurança, na qualidade dos serviços prestados, quanto economicamente também pode ter efeitos. Então a segurança também é uma das características que a indústria 4.0 está vivendo e que a gente vai ver atualmente. A IoT, Internet das Coisas, no geral, é uma tecnologia com um maior potencial em termos de inovação, que é capaz de integrar toda uma estrutura da maquinária de uma indústria, onde não só apenas o sensor ele possui capacidade de monitoramento, quanto toda uma rede de dados de sensores, eles têm conexão entre si e podem tomar decisão, podem se comunicar para eu conhecer não só necessariamente o que está acontecendo naquele sensor, mas na rede como um todo. A IoT, para ser mais preciso, ela funciona para aumentar a produtividade, reduz o custo operacional e tudo isso graças à capacidade de processamento e de informação que a internet providencia para todos esses equipamentos como um todo, tá? A IoT é uma das áreas de pesquisa, é uma área de inovação extremamente comum e que vai se tornar ainda mais comum hoje em dia. A IoT basicamente está presente em tudo hoje em dia, desde celulares até relógios, geladeiras e etc. Mas também na indústria 4.0 está presente em sensores, em transmissores, em atuadores, que eu tenho uma conexão remota com eles. A gente vai estudar na nossa terceira unidade, a gente vai falar um pouco sobre internet no campo industrial e como é que ela funciona. A gente vai falar de protocolo HART, protocolo Modbus, protocolo IP-TCP, também a gente vai falar sobre isso e a gente vai ver as diferenças e como a internet das coisas influencia diretamente na nossa automação industrial. Então é isso, gente, a aula de hoje. Um obrigado para todo mundo que prestou atenção até aqui. Eu peço desculpas se alguma hora eu gaguejei bastante, mas aconteceram alguns barulhos externos, então peço desculpa também aos barulhos externos. E obrigado a todo mundo que prestou atenção até aqui. Até a próxima semana com mais uma aula de automação industrial. E a gente se vê na próxima aula síncrona. Qualquer dúvida, comentário ou sugestão, estou disponível no meu e-mail e no meu WhatsApp. Até a próxima semana.